Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: qual o resultado da esquerda radical na eleição de 2024? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente também tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. O QR Code está aparecendo aqui na tela do vídeo e o link está na descrição. Gente, ontem eu fiz um debate sobre o resultado eleitoral grosso modo, né? Um panorama geral eleitoral das eleições de 2024. Coloca aí na tela, Maxwell, o vídeo, por favor. Hoje eu vou debater o resultado e desempenho da esquerda radical. E aqui a gente já vai fazer uma separação. Por que eu estou falando de esquerda radical? Estou falando basicamente do PCB, da UP, do PSTU. Jones, e o PCO? Desculpa, não dá. O PCO para mim é uma organização, uma seita de extrema direita que tem alguns apelos de pauta de esquerda. Ponto. É isso. Mas, olha, é isso. Desculpa, me recuso, é isso, não dá. Então, se você vai sentir falta do PCO, paciência, inclusive do ponto de vista eleitoral, nem é relevante, então não vai mudar nada no resultado geral da análise. Jones, e o PSOL? O PSOL tem candidaturas revolucionárias, tem candidaturas socialistas, o PSOL tem correntes marxistas, mas eu decidi não colocar o PSOL na análise. Por quê? Porque isso geraria uma distorção de análise, sabe? Então, por exemplo, se a gente for analisar o número de votos para vereador em São Paulo, por exemplo, a Luana Alves, ela teve mais de 80 mil votos, se não me falha a memória. Aí se eu fosse colocar o número de votos gerais da esquerda radical, a Luana Alves é do MEIS, né? Movimento de Esquerda Socialista, que é uma corrente marxista trotskista do PSOL. Só que isso gera uma distorção, porque assim, aí você vê, a esquerda radical teve mais de 100 mil votos para a eleição para vereador em São Paulo. Só que isso é um falseamento da realidade, percebe? A mesma coisa de, sei lá, de você medir a renda per capita no Brasil. O Brasil, o país mais desigual do mundo, é você mede a renda per capita, mas aquele valor da renda per capita não diz absolutamente nada sobre a realidade da maioria da população. Então, assim, não dá. Então, coloquei o PSOL de fora, né? Coloquei o PSOL de fora. Eu vou comentar sobre o PSOL no vídeo de amanhã, em que eu vou fazer algumas análises de capitais, perfeito? Então hoje eu passei o dia estudando Belém, para entender o que foi aquela tragédia em Belém, né? Estou estudando muito Porto Alegre, e vamos falar de Belém, vamos falar de Porto Alegre, vamos falar de Fortaleza, vamos falar de Recife, vamos falar do Rio de Janeiro, vamos falar de várias cidades, várias capitais. E aí, gente, desculpa se sua capital não entrou aqui. Eu não tenho capacidade de debater todas as capitais. É muito material. Desculpa, de verdade mesmo assim, não dá. E também não tenho capacidade de debater grandes cidades que não sejam capitais, porque é isso, o vídeo ficaria muito longo, muito maçante, enfim, etc. Então eu selecionei algumas capitais que eu considero que representam as tendências gerais do panorama político-eleitoral e ideológico do Brasil. Dito isso, tem uma outra aviso importante. Veja, gente, nós, do PCBR, não conseguimos lançar candidatura. O partido foi fundado esse ano, fundamentalmente, no Congresso. Ainda não tem registro eleitoral. A gente não conseguiu fazer filiação democrática. O que é filiação democrática? É você lançar candidaturas por outros partidos, né? Todo mundo sabe que você é de um partido, mas seu partido não tem registro eleitoral e você lança por outro partido usando aquele espaço eleitoral. Também não deu. Então, claro que o PCBR fez política eleitoral, lançamos nossa plataforma municipal do PCBR. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, a foto do site, né, no Em Defesa do Comunismo. Apoiamos candidaturas. Algumas candidaturas que a gente apoiou ganhou, mas eu não vou ser aqui desonesto de estar contando vantagem e dizendo assim, o PCBR foi bem, olha a quantidade de candidatura que a gente apoiou que ganhou, ou a quantidade de candidatura que a gente apoiou que foi bem votada. Não dá para colocar esses votos na conta do PCBR. A gente teve participação? Teve. Uns mais, outros menos e tal, mas assim, é isso, gente, sabe? Não dá para eu estar falando nada de vantagem aqui, que a gente acertou e não sei o quê, porque a gente não tem instrumento eleitoral neste momento.
Perfeito. Então, eu não vou fazer análise do PCBR porque a gente não lançou candidato. Isso não significa, e preste atenção, você que é de outra organização, que vai vir aqui com sectarismo maluco, preste atenção. Isso não significa que as críticas que eu vou fazer aqui não se encaixem também à minha organização. Se encaixa. Muitas delas, a maioria. Percebe? A maioria. Só que eu não vou fazer o balanço crítico da minha organização aqui porque a gente não teve candidatura. Perfeito? É paz, viu, gente? Paz e tranquilidade. Dito isso, vamos à análise, né? Primeiro, vamos começar com os números. Eu não consegui o levantamento dos números do PSTU. E aí eu peço desculpas. Se alguém do PSTU tiver e quiser colocar nos comentários, fique à vontade. Mas assim, eu consegui um levantamento dos votos totais para vereança do PCB e da UP em 2016, 2020 e 2024. Em 2016, a UP não estava legalizada ainda. Então tem uma distorção na amostragem em termos comparativos. Mas enfim, 2020 e 2024 estava lá o P, estava lá o PCB. Essa amostragem que eu consegui, o Maxwell está colocando na tela, é de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e em Porto Alegre. Vamos começar. O PCB, na eleição de 2016, teve 2.489 votos em São Paulo para vereança, no total. É o famoso praticamente nada. No Rio de Janeiro teve 3.488, é o famoso também praticamente nada. Em Belo Horizonte teve 1.800 votos. Salvador não teve candidatura. Porto Alegre, 520 votos. Em 2020, 4 anos depois, subiu a votação em São Paulo, teve 3.965. No Rio de Janeiro caiu um pouquinho, mas na prática ficou estacionado, teve 3.467. Belo Horizonte caiu 400 votos, mas ficou quase a mesma coisa. Teve 1.449. Salvador, 929. Porto Alegre subiu um pouquinho, 912. Aí a gente vai para 2014. Isso já depois do racha, para quem é novo aqui e tal, não conhece, o PCBR surgiu depois de um racha do PCB, em que uma parte ficou com a legenda, com o PCB, e nós do PCBR ficamos com a maioria da militância, da base social e por aí vai, mas não temos legenda. O PCB caiu muito o número de candidatos lançados, então aqui em Pernambuco, por exemplo, na região metropolitana, os caras estão com a legenda, mas não lançaram ninguém, E aí foi para São Paulo, 903 votos, uma queda brutal. Rio de Janeiro, 210 votos, também uma queda significativa. Belo Horizonte, 740 votos, também uma queda gigantesca. Salvador, 538 votos. E Porto Alegre não lançaram ninguém. Aí a gente vai agora para os dados da UP. A UP, votos totais para vereador, em 2020, em São Paulo, teve 5.618, praticamente o dobro, mais que o dobro do PCB. Rio de Janeiro teve, em 2020, 3.754, quase a mesma faixa de votos do PCB na época. Belo Horizonte teve 5.200 votos, bem mais que o dobro que o PCB, na mesma eleição de 2020. Salvador teve 1.045 votos, praticamente o mesmo número do PCB em Salvador na mesma eleição, e Porto Alegre teve 1.277 votos, a mais que o PCB, mas numa faixa muito próxima também. A gente vai para os dados de 2024, a UP cresce muito em São Paulo, impressionante, Impressionante em termos do que era antes, gente? Foi para 14 mil votos. Rio de Janeiro foi para 7.289 votos. Belo Horizonte caiu, e Belo Horizonte é a cidade do Leonardo Péricles, que é o presidente nacional da UP e principal figura nacional. Foi para 3.789 votos. Salvador cresceu um pouco, ficou com 1.779 votos. Porto Alegre ficou um pouquinho acima, Enfim, 400 votos a mais, um pouco menos que 400. 1.607 votos, O que é que você percebe? Você percebe que a variação do PCB de 2016 para 2020, a variação pequena com levíssimas tendências de alta, muito pequena mesmo, assim. A variação da UP de 2020 para 2024 é uma variação de alta, em que se destaca, enquanto crescimento, São Paulo, em que o partido teve mais de 14 mil votos, vereança no total, e se destaca também a queda em Belo Horizonte, considerando que é a cidade do presidente do partido, onde o MLB, que é o movimento de moradia da UP, é o mais forte de luta por moradia
Em Minas Gerais, né? Mais forte que o MTST, mais forte que outros movimentos e por aí vai. Característica geral desses números. Em relevância política. Assim, aí vamos ser muito franco, vamos ser muito honesto aqui. A gente está falando de um quadro basicamente de relevância política, tanto para o PCB quanto para o P. Não é só ser pequeno, né? E aí já a gente vai fazer uma diferenciação disso. A diferença de ser pequeno para estar numa situação de irrelevância política. E aqui, de boa, a gente está fazendo um debate muito tranquilo, muito honesto, não é nenhum ataque, só chamar as coisas pelo nome. Aí a gente puxa para os dados para prefeitos de capitais, né? Que acho que é um bom sintoma de perceber um crescimento dessas organizações ou não, né? A gente começa com São Paulo. Em 2024, nessa eleição, o Ricardo Sereni da UP teve 550 votos. Eu arredondei muitos votos, gente, para ficar mais fácil, mais rápido de falar. O Ricardo Prazeres, o Altino Prazeres, Ricardo Prazeres, eu juntei o nome do candidato da UP quando o PSTU, teve 3 mil votos em São Paulo. Note que Ricardo Sereni teve 5.500 votos, mas os candidatos a vereador da UP tiveram mais de 14 mil votos. Então não houve uma transferência que todos os votos da proporcional de chapa de vereadores para majoritária, né? Isso é um dado importante. No Rio de Janeiro, a Juliette Pantoja teve 6.828 votos e o Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, da UP, né, teve 2.400 votos. Ciro Garcia que diminuiu em 2020, ele teve 3 mil votos. Tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, o PCB não lançou candidaturas. Em São Paulo está apoiando o Guilherme Boulos e no Rio de Janeiro apoiou o Tarcísio Mota. Aí a gente vai para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o Luciano, do MLB, teve 1.400 votos. A Fabiana Sanguiné teve 1.163 votos. Aí você for olhar Porto Alegre e você vai pensar, pô, a candidatura do PSTU cresceu em Porto Alegre. Cresceu, mas vamos com calma, porque na eleição 2020, que o PSTU teve menos votos, era a candidata Juliana Brizola, pelo PDT, a Fernanda Melchiona, pelo PSOL, e a Manuela Dávila, pelo PCdoB e pelo PT. Então, o PSOL pegou muito voto ideológico, né? E aí nessa eleição, como a candidatura foi a da Maria do Rosário, que empolgou quase ninguém, e o PSOL foi para vice, ficou um espaço político-eleitoral maior, o que, ao meu ver, explica um pouco da boa votação, enfim, né? Considerando o contexto da UP, e o leve crescimento de votos do PSTU. Em Salvador, a Islane Paixão da UP teve 5.500 votos, uma boa votação. O Giovanni D'Amico teve 1.300 votos do PCB e o Vitor Marinho do PSTU teve 500 votos. Em Belo Horizonte, a Indira Xavier da UP teve 2.400 votos. E aqui, mais uma vez, vamos lembrar que a candidata da UP não conseguiu todos os votos da chapa proporcional de vereadores, né? Mas nesse caso, pelo menos, a diferença é pequena. O Wanderson Rocha, do PSTU, teve 660 votos. Você junta aqui a candidatura da Indira e do Wanderson, não dá nem sequer 5 mil votos, né? Em Recife, a Ludmila Oates, da UP, teve 1.400 votos. A Simone Fontana, do PSTU, teve 524 votos. Lembrando que, em Recife, em 2020, o Thiago Santos, da UP, teve 1.200 votos. Então, a UP teve um crescimento de 200 votos, mais ou menos. E a Cláudia Ribeiro, do PSTU, teve 1.190 votos. Então, de 2022 para 2024, o campo de votos da, por assim dizer, esquerda marxista, socialista, revolucionária não cresceu em Recife, né? Foram votos que se dividiram ali e tal, entre PSTU e UP, mas é basicamente o mesmo. Em Fortaleza, nessa eleição, o Chico Malta, do PCB, teve 1.205 votos, o Zé Batista, do PSTU, teve 600 votos. Em Fortaleza, em 2020, a UP lançou um candidato, Paulo Colares, que teve 900 votos, né? Então, enfim, também não mudou muito. Em Belém, a Raquel Brício, que foi inclusive apoiada pelo PCBR, teve 3.450 votos, e o El PSTU teve 2.000 votos. Um detalhe importante, em Belém foi o único lugar que a esquerda radical teve mais votos que uma candidatura da extrema-direita mais ideológica. O que é que eu chamo de extrema-direita mais ideológica?
É aqueles candidatos que a gente sabe que não vão ganhar, que não são competitivos para ganhar, mas estão ali para puxar o debate cada vez mais à direita, aqueles candidatos do Novo, do PRTB, de partidos assim. Então, em Belém foi o único lugar que a esquerda radical teve mais votos que essa extrema-direita hiper-ideológica, por assim dizer, em que a Raquel Brício, da UP, teve mais votos que o candidato do PRTB. Qual é o saldo geral que a gente tira tanto dessa análise preliminar da chapa de vereadores quanto da votação nas capitais? Veja, gente, grosso modo, a gente está falando que a esquerda radical está numa dinâmica de irrelevância, em que, no geral, os votos da esquerda radical somados não pegam nem 0,5%, nem meio por cento, sabe? A gente tá nem falando de 1%, nem meio por cento. Tá bem longe de meio por cento. E aí, qual é a diferença de ser pequeno para irrelevância? E aqui me permitam dar um exemplo, que é um exemplo péssimo, mas como a eleição de São Paulo acaba sendo a mais visível do Brasil, é um exemplo que todo mundo vai entender. Por exemplo, a Marina Helena, ela teve 1,38% dos votos. Foi um resultado pequeno. Cá entre nós, vamos lá. Só que esse 1,38% dá 84 mil votos. E aqui eu não estou fazendo um debate que a Maria Helena foi para os debates, não. Estou só olhando o número. Então, essa é uma votação pequena, mas não é irrelevante. Sabe por que não é irrelevante? Porque todo mundo que teve 80 mil votos numa eleição, por exemplo, para a cidade de São Paulo, se você for um partido militante, um partido que a luta política não volta só na próxima eleição, que você tem perspectiva, por exemplo, de transformar esses votos em militante, e é claro que você não converte tudo, né? Mas vamos dizer que você consegue converter 10% dos votos em militante. Isso é um número fantástico, né? Sabe assim? 10% de 80 mil? Porra! Sabe? Assim, militante pra caralho. Aliado a isso, qualquer pessoa que teve 80 mil votos numa cidade como São Paulo é candidato natural e forte a deputado estadual ou deputado federal na próxima eleição. Então, assim, é um quadro eleitoral. Pequeno, mas assim, é um quadro eleitoral. Não é o mesmo que a pessoa ter, por exemplo, 2 mil votos. Né? Assim, não é o mesmo que a pessoa ter 2 mil votos. Não é o mesmo que a pessoa ter 3 mil votos. Vocês entenderam a diferença de pequeno para irrelevante? Então, a característica média da esquerda radical é ser irrelevante. Tanto é assim que isso, gente, quando a gente tava no PCB antes do racha, era a mesma coisa, viu? A gente não tá falando só dos outros não, tá falando da gente também. E aqui vamos limpar o terreno e entender por que acontece essa irrelevância. Eu acho que tem algumas características gerais. Vamos primeiro limpar o terreno e dizer o seguinte. Gente, a democracia burguesa é essencialmente desigual. Ponto. Fato dado. A democracia burguesa privilegia os candidatos liberais, fascistas, conservadores. Ponto. Fato dado. Mas não dá para justificar a democracia burguesa ao ponto de dizer que é por culpa dela que a gente é irrelevante do ponto de vista eleitoral. Veja, é possível sim apontar que a forma histórica da democracia burguesa faz com que tendencialmente revolucionários não sejam competitivos eleitoralmente numa situação normal. Perfeito? Competitivos. O que é competitivo? Chegar para ganhar. Chegar para ir para o segundo turno, em toda eleição. Ou no caso de uma eleição, numa chapa proporcional, né, para vereador, deputado estadual, deputado federal, fazer as cabeças da votação. Então, assim, a dinâmica da democracia burguesa faz com que candidaturas revolucionárias não cheguem para ser competitivas. Isso é um fato dado. Outra coisa bem diferente, preste atenção, é justificar a irrelevância. Porque dá para você ser pequeno, ou até depender da situação, você ser mediano na democracia burguesa, sabe? E aí, a gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, o PCBR é muito próximo do KKE, o Partido Comunista Grego. O Partido Comunista Grego é um partido médio na Grécia. Elege uma porrada de deputado, de eurodeputado, tem prefeitura, tem vereança e por aí vai. O PCR/UP é muito próximo do Partido Comunista Marxista-Leninista do Equador, que é um partido de pequeno para médio no Equador, que também tem uma porrada de candidato eleito, sabe? Então, assim, até do ponto de vista das relações internacionais dos nossos partidos, não dá para dizer que a gente não elege por causa da democracia burguesa, porque os nossos próprios aliados internacionais mostram que isso não é verdade. Sabe? Isso por um lado. Por outro lado, a própria experiência nacional
mostra que dá pra gente não ser irrelevante, né? Ter votações expressivas. E aí vou dar 2 exemplos. A Vivian Mendes, por exemplo, em 2022, famoso 2 anos atrás, teve uma puta votação em São Paulo. Teve uma votação muito boa. Deixa eu até consultar a votação dela. 280 mil votos na eleição passada na candidatura para o Senado. 280 mil votos. Então, assim, ganhou? Não. Ficou próximo de ganhar? Não. Foi uma candidatura competitiva? Não. Foi uma candidatura irrelevante? Não. Então, assim, a não ser que você diga que o que aconteceu em 2022 foi uma falha do sistema da democracia burguesa. Aí não dá, né, gente? Desculpa. A própria UP, inclusive, na eleição municipal passada, se não me falha a memória, eu não lembro se foi a eleição municipal passada ou se foi a estadual passada, mas em Mauá, a UP teve um ótimo resultado, sabe? Em Maceió o resultado foi bom, não foi ótimo, mas foi bom também e tal. Em 2022, né, ainda pelo PCB, eu fui candidato ao governo do estado. A gente conseguiu ter 3 vezes mais votos que o PSOL, que tinha 500 mil reais para fazer campanha e que foi para todos os debates, e conseguiu ficar na frente, além do candidato do PSOL, de um candidato pastor Wellington, reacionário do PRTB, com dinheiro, igreja evangélica, que foi também para todos os debates. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, em Recife, em 2022, só em Recife a gente teve 14 mil votos. Né? Vamos lembrar que você junta os votos da UP e do PSTU em 2020, não dá nem 3 mil votos. E você junta os votos da UP e do PSTU agora, nesta eleição, também não dá 3 mil votos. Então, assim, entende a diferença de ser pequeno para ser irrelevante? Veja, a própria UP, o PCB no passado, já em São Paulo também, a votação do Gabriel Colombo foi muito bom. Né? Foi quase 50 mil votos, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Então, assim, para o governo do estado de São Paulo, saiu um pouco da barreira do irrelevante, porque 50 mil votos é expressivo. Tanto é assim que antes do racha do PCB, por exemplo, a gente tinha só em Pernambuco 2 mil pessoas querendo ser recrutadas pelo partido. Não deu para recrutar porque pós-eleição veio o racha do fim do mundo e tal. Entendeu? É esse critério. Então, assim, não dá para você usar a democracia burguesa para justificar a irrelevância. Dá para usar o debate crítico estrutural sobre a democracia burguesa para explicar por que não é competitivo eleitoralmente. Aí sim. E os próprios exemplos da própria UP, do próprio PCB, do próprio PSTU no passado, o PSTU já elegeu Amanda Gurgel, vereadora em Natal, o PSTU já teve votações muito boas em várias cidades, né, já bateu na trave, faltou coeficiente eleitoral para eleger deputado estadual, para eleger vereador. A votação do PSTU está caindo agora, mas já foi muito maior. O Zé Maria, inclusive, em 2002, chegou a ter 400 mil votos, candidato a presidente. E assim, gente, 400 mil votos é uma puta votação. Para vocês terem uma ideia, junto os votos da Sofia Manzano e do Léo Péricles, muito mal dá 100 mil votos, né, na última eleição. Sofia Manzano pelo PCB, Léo Péricles pela UP. O Zé Maria já chegou a ter 400 mil votos. Então, veja, não dá para falar que é culpa do capitalismo e da democracia burguesa a irrelevância. Dá para trazer o debate, sim, sobre a dinâmica eleitoral burguesa e do capitalismo para falar da falta de uma competitividade eleitoral ali sistêmica. Perfeito? Perfeito. Qual é o problema central? E aí tem vários, né, gente? Tem vários. Eu vou citar 5 problemas centrais. E aí, de problemas até mais graves, mais profundos, até problemas mais superficiais, por assim dizer, para o aspecto eleitoral em si. Perfeito? Vamos lá. Primeiro problema, amadorismo. Assim, isso é óbvio. Eu selecionei alguns vídeos de campanha de candidaturas da UP e do PSTU para mostrar aqui para vocês. Mas depois eu fiquei pensando, a galera é tão melindrosa, tem tanta dificuldade de lidar com crítica, que se a gente avalia esse material aqui, com certeza alguém ia tratar como ataque. Então eu desisti, né? Mas assim, material de campanha, logotipo, imagem, slogan, tudo é amador. Tudo é amador. O que é curioso, porque você vê um trabalho de comunicação muito melhor dos mesmos partidos que estão disputando a eleição de maneira tosca, por exemplo, para movimento estudantil, para movimento sindical. Então está entranhado nos partidos que parece que ser revolucionário é ser amador, né? Quanto mais tosco, quanto mais amador, quanto mais improvisado, parece que isso é prova que você é revolucionário, porque você não trata a eleição como prioridade. Veja, eleição é
uma mediação tática. Assim como, veja, gente, não vai sair revolução de sindicato, viu? Por mais que o sindicato seja combativo, não sei o que, não é de sindicalismo que vai sair revolução, não. Você participa do movimento sindical, você constrói movimento sindical para aumentar a capacidade de massa, de força, de dirigir movimentos da classe trabalhadora, para fazer recrutamento, para fazer agitação e propaganda e tal. O processo eleitoral tem uma lógica um pouquinho parecida, embora com as suas especificidades. Então a primeira coisa é isso, ser amador. Eu passei anos ouvindo isso no PCB, que a eleição não é prioridade. Por que não é prioridade? O partido só se reunia no ano eleitoral, faltando poucos meses para a eleição, numa reunião sem tática nenhuma, sem balanço nenhum da dinâmica eleitoral do Estado, sem análise das tendências, sem debate de nada, definia os candidatos, lançava a porra louquice. Vocês terem uma ideia, eu já falei isso aqui no meu canal, quando eu fui candidato ao governo do Estado, foi a primeira vez que a gente parou para sentar e ler assim, bicho, segundo as pesquisas de opinião, o que é que o povo trabalhador de Pernambuco, a maioria da população, mais se preocupa? Quais são os principais problemas? É o que? É saúde? É educação? É segurança? É violência urbana? É corrupção? É desemprego? Só para vocês terem uma ideia. Para bolar uma tática de campanha. Foi a primeira vez. Primeira vez. Isso não foi feito no Brasil inteiro, viu? Isso foi feito em Pernambuco, porque é isso, né? A galera que estava à frente da eleição, eu, Cauê, Maxwell, uma galera, brigou, bancou e tal. Foi a primeira vez que isso foi feito, sabe? Eu tinha disputado pelo partido enquanto militante, né, ajudando ali nas campanhas. Eleição de 2014, 2016, 2020. Só 2022. Então, é, assim, é o básico, sabe? É um negócio que é o feijão com arroz. Assim, ó. Feijãozinho com arroz. Vocês terem uma ideia, tem uma coisa, por exemplo, que tem gente que acha que é coisa burguesa. Eu parei, quando fui candidato, para pensar, do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista tático, como é que eu ia me apresentar. Então, como é que eu ia usar o cabelo, como é que eu ia usar a barba, que tipo de roupa eu ia usar, que tipo de visual eu queria passar e por aí vai. Uma das coisas que a gente decidiu é que eu manteria o cabelo baixo e a barba baixa para ficar com a cara e usaria sempre uma camisa de botão, né, uma camisa de botão não estampada, de preferência seria visual padrão, né, camisa de botão não estampada, calça jeans, sapato, uma coisa meio esportiva, meio despojada, mas mais ou menos um pouquinho social, trazendo muito a estética do professor, né? Jogando muito a imagem de um professor, de alguém que é um trabalhador, que é pobre, mas que ao mesmo tempo é um trabalhador intelectual, que estuda e que é da área da educação e por aí vai. Veja, isso é o básico. Eu aposto com você que se você for militante de outras organizações que está vendo esse vídeo, nessa eleição provavelmente vocês não pararam nem sequer para conversar sobre isso e nunca foi feito. Então, assim, primeiro, há um amadorismo generalizado. É uma coisa que é tratar como normal fazer as coisas de maneira amadora. O que é impressionante, e é só para as eleições. Sabe por que é só para as eleições? Vamos lá. O PSTU tem um trabalho sindical relevante, importante, e em vários aspectos bons, né? Teve o racha do PSTU, que gerou resistência e tal. O PSTU perdeu um bocado de sindicato. Mas vamos lá, gente. O PSTU construiu uma central sindical importante, relevante, que é a CSP com lutas, e os vários dirigentes sindicais do PSTU que foram formados pelo PSTU, que hoje estão no PSOL, passaram pela escola do PSTU. Então, por exemplo, assim, o PSTU sabe fazer trabalho sindical. Não venha me dizer que o PSTU não sabe fazer trabalho de massa, não. Sabe. Tem sindicato que eles dirigem há muito tempo. Teve no começo ali dos anos 2000, começaram a ganhar pra caralho, sindicato de professor, sindicato de rodoviários e por aí vai. Tocaram greves históricas, como a greve aqui em Recife, de rodoviários e tal. O PCR/UP faz um trabalho de massa no movimento estudantil sensacional. Eu fui no último Conubis, levaram mais de 1000, moleque. Mais de 1000 estudantes. Assim, muito bom, trabalho pro secundarista. Trabalho dos caras no Rio de Janeiro, porra, tu é doida. Trabalho da UP e do PCR com o movimento popular, a partir do MLB e do Olga Benário, é sensacional, sabe? É isso. Muito bom. Eu tinha uma grande amiga em São Paulo, por exemplo, que ela colava nas casas de referência do Olga Benário, arquiteta e tal. E aí, era um bagulho que, assim, ela não era comunista, ela não era militante da UP, não queria ser e estava sempre lá trabalhando, ajudando, porque a UP, ela consegue fazer um trabalho de massa que ela tem uma capacidade de convencimento que é muito importante, que é trazer para um trabalho ativo quem não é comunista, não pretende ser, não é organizado, não pretende ser, mas está junto no movimento popular contribuindo. Então, assim,
sabem fazer. Mas o conhecimento muito bom que a UP tem, por exemplo, para movimento estudantil e para trabalho de massa, ou que o PSTU tem para movimento sindical, não se reflete na eleição. E o PCB também tem um trabalho importante na área da cultura em algumas cidades, tem um trabalho sindical relevante no Ceará, em Fortaleza. Isso não se reflete no eleitoral. Então, é um amadorismo generalizado, entranhado, naturalizado. Tanto é assim que, assim, foi briga por si. Ó, gente, é porque minha vida não é importante nem relevante para ninguém, né? Mas se um dia eu fosse escrever uma biografia, um livro de memórias, eu contaria a briga do fim do mundo que foi para escolher o Caranguejo Comunista, né? Uma releitura comunista do Mangue Beat, quando eu fui candidato em 2022. Todo mundo viu a camisa, né, do Caranguejo Comunista. Bota aí na tela, Maxwell, a camisa, para quem não viu. Todo mundo achou bonito, achou foda, achou sensacional e tal. Se vocês soubessem a briga que foi para fazer isso. Se você soubesse a briga que foi para pernambucanizar a estética da campanha, para fazer uma leitura criativa entre os símbolos históricos do comunismo e a cultura pernambucana, e como isso foi tratado como anormal, como oportunismo, como revisionismo, como... assim... Um dia eu conto isso para vocês. Quem beber comigo pode me perguntar que eu conto essa história chorando, de raiva, enfim... Isso é uma primeira questão. Uma segunda questão, e é conectada diretamente à primeira, é que não se prepara os quadros para fazer um discurso eleitoral. E aí, gente, veja, desculpa. O movimento estudantil tem uma linguagem própria, tem uma forma própria de falar. Nem sempre um grande orador do movimento estudantil vai ser um grande orador em outros espaços, né? Assim, vamos lá. O movimento sindical também, né? Há uma oratória própria, há um jeito de falar e por aí vai. Eleição também, gente. Eleição também. Então, o que eu mais vi nessa campanha, e aí, gente, é isso. De novo, deixe só o sectarismo de lado e escute um pouquinho. O que eu mais vi nessa campanha foi candidato do PSTU e da UP que não sabia absolutamente nada das competências do município, gente. Ai, desculpa, velho, sabe? Uma das grandes propostas de um companheiro do PSTU era, por exemplo, tributar o sistema financeiro para financiar os serviços públicos. Mas como no âmbito municipal, vai fazer o quê? O ISS, o IPTU, assim, vai criar algumas taxas administrativas da prefeitura, e ele está falando de tributar o sistema financeiro no sentido de tributar lucros e dividendos, mas o município não tributa lucros e dividendos. Ah, não, mas as maiores empresas, o companheiro do PSU falando, né? As maiores empresas do sistema financeiro estão aqui na minha cidade, a sede delas. Então, eu vou tributar, né, o lucro total dessas empresas com base na localização territorial. Veja, isso está errado de todos os prismas. E essa proposta, aí é só a empresa mudar a sede, sai de São Paulo, vai para Guarulhos. Pronto, acabou, né? Mas teve também, foi candidatura dizendo que quer desmilitarizar a polícia. E veja, não era na perspectiva de agitação. De assim, ó, o debate sobre segurança é de responsabilidade estadual e por causa disso é preciso. Não era nessa perspectiva. Era na perspectiva de perguntar o que fazer enquanto prefeito. Para a prefeitura, falava em desmilitarizar a polícia, sendo que a Guarda Municipal, sabe? Tipo, nem conseguia, inclusive, debater o papel original da Guarda Municipal enquanto guarda patrimonial, né? E por que esse papel deveria ser mantido e não a Guarda Municipal virar uma espécie de mini polícia municipal. Quais os problemas? Quais são os problemas? Não é só dizer que repressão não funciona, gente. Quais são os problemas desse modelo de separação de polícia investigativa e polícia ostensiva? Né? Por que criar uma mini polícia ostensiva no âmbito municipal é ruim, não resolve nada, não vai aumentar, por exemplo, a resolução de assassinatos, não vai prevenir casos de feminicídio, de estupro, não necessariamente vai reduzir roubos e por aí vai. Por que não? Sabe? Isso não era explicado. Quando se debatia sobre transporte, era muito um debate, tem que estatizar os transportes, não explicava como. Até, uma coisa que me surpreendeu, assim, um bocado de candidato sindicalista, até para falar de OS, até para falar contra a privatização da saúde e da educação, as falas não saíam boas, não saíam convincentes, sabe? E aí, veja, eu desafio você a me mostrar, e aí eu olhei bem, viu? Talvez alguém me mostre, sei lá, em Manaus, que eu vi poucos debates, no Rio Branco, em Floripa também, em Santa Catarina eu vi poucos debates, mas assim, 2 debates que eu vi, né, em Fortaleza, em Recife, no Rio, em São Paulo, em BH, em Porto Alegre, em Belém, por aí vai, os candidatos de esquerda radical não citam orçamento, não falam quanto vai para a saúde, não vai quanto vai para a educação, não falam como é dividido esse orçamento, por exemplo, como é gasto o orçamento público, o que poderia ser redesenhado e tal. Tem um despreparo total da dinâmica discursiva
especificamente eleitoral. E assim, não convence ninguém. Assim, desculpa. Não convence ninguém. Não convence ninguém. Tanto é assim, que é assim, gente, desculpa, viu? Mas é que candidato da esquerda radical, nesse sentido, parece candidato burguês, que promete sempre que vai investir mais, mas nunca diz como. Vamos priorizar. Como? Vamos investir mais. Como? Aí não, mas dinheiro tem que ter um pouco como prioridade. Desculpa, esse discurso não cola, velho. Não convence ninguém. Imagina um candidato que tu vai ver uma vez na vida, 2 vezes na eleição inteira, porque tem poucas entrevistas, tem poucos espaços e tal, e o candidato, o discurso dele é dinheiro tem. Só falta ser prioridade. E comigo vai ser prioridade. Qual é a diferença de milhões de candidatos burgueses que prometem a mesma coisa? Para vereador, para prefeito. Sabe? Não tem nenhum diferencial. Não tem nenhum diferencial. Porra, dinheiro tem, porra. Dinheiro tem, é só querer. Eu quero. Inclusive, eu acho que isso até é um certo menosprezo com a inteligência do nosso povo. Que é isso mesmo. Quer dizer que o problema é assim. Dinheiro tem para resolver tudo. É porque até agora os caras não quiseram. É isso mesmo? Não quiseram ser prioridade em resolver saúde, educação, moradia, saneamento básico, e cultura e por aí. É isso. Então, bicho, nem precisa do socialismo, né? Assim, se o debate não é feito em termos de conflito redistributivo, em termos de apropriação do orçamento público por interesses privados, mostrando claramente como é que está isso colocado, porra, se dinheiro tem, a questão é prioridade, basta votar em quem tem um coração bom e gosto de pobre. Não precisa ser de esquerda, não precisa ser socialista, sabe? O terceiro aspecto é uma incapacidade, né, muito grande de formular sobre a realidade local e a realidade estadual também. Então, grosso modo, os programas da esquerda são muito generalistas, a falta de apropriação sobre orçamento, sobre realidade, sobre problemas locais, sobre dinâmicas capitalistas específicas e tal. Aí você vê até hoje como o debate da auditoria cidadã da dívida, que está errado nos marcos fundamentais, faz sucesso, né? Tem uma explicação fácil, né? Ah, não, metade do orçamento público vai para a dívida pública. É só fazer uma auditoria, parar de pagar e sobra dinheiro para tudo. Sabe? Assim, então falta uma apropriação, falta um debate, falta conseguir ser o melhor, né, no que se propõe a fazer. Porque, veja, chega não, mais investimento. Eu estava vendo uma candidata de esquerda radical, socialista aqui de Recife, né? Aí caiu uma pergunta sobre cultura. Não, cultura é muito importante, cultura gera emprego, cultura gera renda, a gente precisa investir na cultura popular e não priorizar essas grandes empresas, megas artistas famosos. O dinheiro público tem que ir para os artistas da terra. Veja, o discurso não está nem errado, enquanto princípio, percebe? Mas repare uma coisa, o Daniel Coelho, candidato do PSD, falava a mesma coisa, com mais audiência e com mais propriedade, citando números, inclusive. E citando quanto foi gasto no carnaval, não sei o quê, papapá. Então, assim, é isso mesmo. A candidatura de esquerda radical, socialista, marxista, num debate sobre cultura, perguntado, falou a mesma coisa, só que com menos capacidade de formulação do que o candidato do PSD. Vocês entendem que, assim, o negócio não orna, o negócio não vai, sabe? Então, é estranho mesmo a população não votar? Sabe? Tipo, caralho. Eu acho, inclusive, que esse negócio da a gente é excluído dos debates, a gente tem pouca visibilidade, às vezes serve como desculpa para encarar que, embora a gente, candidatura de esquerda radical, tenha pouca visibilidade, a gente tem menos voto do que visibilidade. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho emblemático. Em São Paulo, o Ricardo Sereni, ele teve 5.500 votos. Lembrando, a Vivian Mendes teve, no mesmo São Paulo, mais de 200 mil votos. Então, em 2022, né? Isso no estado, né, gente? Em 2022, em São Paulo, mais de 200 mil pessoas votaram na UP. Opa, viram a logozinha e não sei o que e tal. Beleza. O Ricardo Sereni, ele foi apoiado pelo Ian Neves. O Ian Neves declarou voto, tal, não sei o que. A galera da Soberana, o próprio Ian Neves faz várias entrevistas, faz divulgação de candidatura da UP. Veja, eu, que sou de Pernambuco, eu que rodo o Brasil inteiro e tal, em números absolutos, São Paulo é o estado que tem mais pessoas que me seguem nas minhas redes. Que eu falo números absolutos, em termos proporcionais é Recife, capital que tem mais gente que me segue. Mas São Paulo, pelo tamanho da população, pessoas com acesso à internet e tal, São Paulo tá ali no topo em números absolutos, né? Eu imagino que pro Ian, que é de São Paulo, que anda menos o Brasil que eu imagino que o Ian São Paulo tá ali disparado. Imagino que em termos absolutos e proporcionais. Então, por exemplo, com o apoio que o Ian deu ao Ricardo Sereni da UP,
é muito tranquilo falar, que o Ricardo Sereni teve menos votos, bem menos, do que visibilidade. Mais pessoas viram ele do que votos ele conquistou. Mesma coisa dá para dizer do Altino Prazeres, do PSTU, de São Paulo. O Altino apareceu na televisão nos últimos anos em vários momentos em greve dos metroviários, chegou a viralizar várias vezes nas redes sociais, apareceu em programa da Atena, apareceu não sei o que e tal. Então o Altino, ele é conhecido, bem conhecido como dirigente sindical, e ele teve menos votos do que ele é conhecido. Então tem um elemento de conquista de voto, assim, que a gente precisa encarar. E aí, as candidaturas da esquerda radical, elas se destacam como as candidaturas que melhor conhecem a cidade? Não, salvo as exceções. Elas se destacam como candidaturas que melhor debatem o orçamento público, os problemas da cidade, apresentam as melhores propostas, as propostas mais elaboradas? Não. Alguém vai dizer assim, mas Jones, a direita também não apresenta. Verdade, mas a direita tá jogando em casa, né? PPP, privatização, voucher, entregar para iniciativa privada, ela tá de acordo com o senso comum. Veja, para você quebrar o senso comum, você precisa ter um esforçozinho legal, né? Legal. Percebe? Então, eu acho que esse é um terceiro elemento fundamental. Um quarto elemento é uma linguagem muito internista. Eu já debati isso em outros vídeos do canal. A gente tem um vício de esquerda radical e que algumas pessoas confundem aqui. Por exemplo, gente, quem já foi para alguma palestra minha, alguma atividade no sindicato, numa universidade, numa praça, não sei o que, sabe que eu adapto o meu discurso. Eu não falo do mesmo jeito, por exemplo, na ocupação que eu falo no meu canal, sabe? Eu adapto o discurso de acordo com o espaço para tentar ser o mais didático, o mais acessível possível para, em média, as pessoas. Não dá, por exemplo, quando eu era candidato, eu ia para a rua entregar panfleto, quando eu ia na entrevista falar com as pessoas, não dá para eu usar termos como um modo de produção capitalista, ou se usar, não explicar. É preciso explicar, tem que ir rapidamente. Então, assim, o que é vício da esquerda radical, por exemplo? Uma coisa que é típica do PSTU. Ah, não, a gente quer estatização sobre o controle dos trabalhadores a partir de um conselho operário. Desculpa, a maioria da população não faz ideia do que você está falando. Se você está pressupondo um trabalhadora média do Brasil desorganizado, não organizado, ele não faz ideia do que você está falando. Nunca vi um conselho operário na vida. Nunca vi um controle operário de nada. Não faz, isso é uma abstração. Isso é uma abstração, sabe? Já foi com Deus. Ah, não, nós defendemos o socialismo. O que é o socialismo? Não explica. Já foi com Deus. Porque o pressuposto de uma candidatura de esquerda radical é que, meu irmão, você vai ter aquela entrevista, você vai ter pouco tempo. Você vai ter que conquistar as pessoas pela postura, pelo jeito de falar, pela simpatia, pela firmeza, pelo conteúdo e tal. Então tem que ser um misto de ativos que você vai apresentar para prender a atenção das pessoas. E você tem que fazer um uso de uma linguagem que dialogue. Eu fui muito criticado dentro do meu partido, por exemplo, quando eu ia falar de socialismo, quando eu ia falar de capitalismo e tal, eu citava bastante Dom Helder Câmara. Teve gente que não gostou. Eu dizia assim, gente, porra, pelo amor de Deus, todo mundo aqui em Pernambuco já ouviu falar de Dom Helder Câmara, todo mundo que tem mais de 40 anos sabe quem foi Dom Helder Câmara. É uma figura que era progressista, que era popular. Eu não estou dizendo que eu sou cristão, não. Eu estou dizendo que citar frases de Dom Helder Câmara, trazendo para um debate político nosso, tem um impacto, prende as pessoas se identificam. Eu não estou negando um discurso marxista-leninista, não, porque Dom Helder Câmara é cristão, não. Isso é uma tática discursiva, né? Então, assim, citar Dom Helder Câmara, fazer uma referência a uma música desse tipo, Nação Zumbi, e por aí vai, são táticas para você prender a atenção das pessoas, para você chamar a atenção, para você gerar identificação. Então, porra, a galera que é das antigas, da igreja progressista, da igreja católica de esquerda, você vê um candidato comunista citando Dom Helder Câmara, a galera vai, pô, esse bicho, caramba, não sei o que e tal. Então veja, é um elemento que não é só falar o que você quer, o que dá certo no seu grupo, é também conseguir dialogar com o senso comum das pessoas, sabe? É também conseguir dialogar. E aí, por exemplo, em 2022, o nosso jingle foi brega funk, né? Um brega funk meu rap, assim. Uma batida mais eletrônica e tal, misturava uma coisa meio rap, meio brega funk. Aí tem gente que não gostou do meu antigo partido. Ah, não, mas aí, gente, aí desculpa. Isso é o quê? Rebaixamento programático? É você colocar um ritmo que tá em afinidade com o que a juventude, com o que a classe trabalhadora nas periferias tá ouvindo. Então assim, beleza, você pode não gostar. Você gosta de ouvir o quê? Você gosta de ouvir Chico Buarque? Tranquilo, vá com Deus. Mas assim, qual é o objetivo? É prender a atenção? É conseguir passar a mensagem, é fazer com que as pessoas deem atenção porque a gente está falando. Então você não pode falar o que você quer só.
Você precisa falar o que você quer, porque tem um programa para ser passado, mas falar o que você quer de uma forma que consiga prender a atenção das pessoas e conectar também com a própria experiência das pessoas. Então, há um discurso muito internista. Esse discurso muito internista, inclusive, se mostra até na hora de construir alianças, né? Então, assim, acho que... Vou nem citar nomes, que é de novo para evitar problema, mas o que mais tem é a candidatura de esquerda radical que não dialoga com o movimento social, que não dialoga com o sindicato, que não dialoga com o artista, que não dialoga com ninguém, só fica com a sua militância fazendo panfletagem. Assim, não vai ter voto mesmo, sabe? Enfim, é difícil. E por último, veja, gente, nós não temos acesso a tempo de TV, não temos acesso à televisão, né? Não temos dinheiro do fundo partidário eleitoral. Mas os dados mostram que 1/3 dos brasileiros se informam pela internet. E para 1/3 do eleitorado brasileiro, a internet é um dos principais meios para definir o seu voto. A internet é livre? Neutra? Não. Mas a gente tem mais liberdade de atuação do que nos veículos de mídia tradicional. Na eleição de 2022, quando você pega as candidaturas ao governo do estado de todo o espectro político, eu fiquei entre as 10 com mais engajamento no Instagram e no Twitter, sem gastar dinheiro, sem gastar R$1 de impulsionamento com rede. Por quê? Porque eu já trabalhava na internet, já era figura pública e a gente deu um peso, velho, pra isso. Fui pra panfletagem pra caralho, atividade pra caralho, viajei com essa porra, mesmo com pouco dinheiro, a gente cobriu mais de 70 cidades de Pernambuco. Mas assim, gente, era uma prioridade o trabalho de comunicação, de propaganda eleitoral na internet. Por quê? É proporcionalmente mais barato do que, por exemplo, viajar o estado inteiro. A gente não ia conseguir cobrir o estado inteiro. E, porra, dá pra furar bem mais o bloqueio comunicativo do que na mídia tradicional. Então, por exemplo, tive recentemente uma atividade do PCBR, encontrei um camarada de Limoeiro. Ele falou assim, ó, em Limoeiro tu teve 300 votos, né? Eu, candidato de 2022. Eu não consegui em Limoeiro, pô, porque a gente não tinha dinheiro. A gente teve 300 votos em Limoeiro. Por quê? Propaganda digital eficiente. Meu irmão, em Cristo, Jesus, Maria José, é impressionante a resistência que a esquerda radical tem em usar bem a internet. É impressionante como se planeja mal, velho, o uso da internet. Então, assim, exemplo básico, a galera define as candidaturas na boca da urna, no ano da eleição, e não trabalha a figura que vai ser candidata enquanto figura pública com certa antecedência, porra. Aí é isso mesmo. Figura que não tem aparato, não tem não sei o quê. O pessoal descobre que ele é candidato no ano da eleição. Aí quando você vai ver, candidato a quê? Candidato a prefeito. É um prefeito de uma cidade de 1 milhão de habitantes. Aí tem 1000 seguidores no Instagram. Aí, gente, assim, desculpa, sabe? Desculpa, não dá, velho. Não dá. Vocês estão pedindo pra se fuder, porra. Nem pra traçar uma estratégia digital, ó. E aí tem que traçar isso um ano antes da eleição, gente. Então, assim, tem eleição em 2026... 2025 tem que estar definido quem vão ser os pré-candidatos. E tem que começar no final de 2025 com uma estratégia de crescimento e visibilidade digital. Para quando chegar na eleição, quando chegar na boca do processo eleitoral, né, em julho ali de 2026, os candidatos já estarem ali mais ou menos conhecidos. Já estarem ali circulando, já terem uma presença pública na esfera digital. E há várias formas de fazê-lo, percebe? Os partidos revolucionários, eles se negam a aprender a usar a internet, porra. Irmão, ó, teve gente, até agora, inclusive, tem gente que tá me criticando porque eu fui num debate com Kim Kataguiri, um debate que bateu 1 milhão de acessos, que me rendeu mais de 30 mil novos inscritos, seguidores no Instagram. Deu uma visibilidade nacional fuderosa. E aí, porque assim, né, tem 1 milhão de visualizações no debate com inteligência limitada, mas o que rodou de corte no TikTok, corte no WhatsApp, corte não sei aonde, corte não sei aonde, acho que não dá nunca para afirmar com precisão, né? Mas não acho exagero dizer que esse debate, sei lá, pode ter chegado, sei lá, 2 milhões de pessoas, quem sabe? Enfim, não ele inteiro, né, gente? Trechos dele, momentos e tal, e não sei o quê. Enfim, então assim, galera... Um terço da população tem a internet como elemento central para se informar e na hora de decidir seu voto. A gente tem um trabalho de rede. Humberto é um cara que entende eleição. Humberto fez um comentário, na verdade um react do vídeo do Nando Moura. Eu tô gravando esse vídeo na madrugada, né? Da segunda-feira. Então foi o vídeo dele de hoje, Maxwell, da segunda-feira. Humberto fez um comentário que eu achei muito interessante. Humberto falou assim, porra, se o Jones participar de mais 2 debates, feito esse com Kim Kataguiri, ele se elege deputado sozinho, até sem legenda. Eu acho que é um exagero. Acho que não é tão assim. Mas, o que Humberto sacou?
Humberto sacou popularidade digital, quando é politizada, não é toda a popularidade digital, presta atenção. Quando é politizada, há uma chance grande de se transformar em voto. Então, uma estratégia de crescer uma figura pública a partir de enfrentamentos exitosos com figuras muito maiores de direita é uma boa estratégia, é uma boa tática para criar figuras públicas cada vez maiores que tenham densidade potencial eleitoral. Veja, Humberto tá certo. É o básico. Feijãozinho com arroz. Feijãozinho com arroz. É isso mesmo. Sabe? Então, assim, não tem planejamento, não tem planejamento de trabalho de rede, não tem planejamento de mídia, não tem planejamento de crescimento, não tem uma análise, um estudo sobre o que estético usar e tal e tal. É isso, a votação vai ser ruim. Então, veja, eu acho que chegou um momento da esquerda radical parar de justificar a sua irrelevância com base no discurso da democracia burguesa. Eu acho que não justifica. Acabou-se. Ponto. A democracia burguesa explica que a gente não é hipercompetitivo eleitoralmente. A democracia burguesa não explica a irrelevância. A democracia burguesa, ela faz com que a gente não seja top de lança de todo o processo eleitoral burguês. Mas o fato de a gente ser irrelevante e não pequeno ou mediano é responsabilidade das organizações políticas. E é aqui, gente, vou falar uma coisa do fundo do coração para vocês. A gente fala muito de que o PT não aprende nunca, que o PT não faz autocrítica, que o PT é imune ao aprendizado. Tudo isso é verdade. Mas não dá para apontar o dedo pro coleguinha neoliberal de esquerda, do lado, e a gente não fazer autocrítica nossa. Assim, nós fazemos um trabalho porco na disputa eleitoral. Porco, ruim, tosco, amador, primário, assim. Se a gente usa uma muleta, a democracia burguesa é foda, é para justificar esse trabalho horrível pro resto da vida. E aí, gente, enfim, aí o céu é o limite, né? Aí a gente vai estar perdendo pro Novo em todas as capitais. Porque tirando Belém, onde eu vi 15 capitais, o Novo teve mais voto, ou o PRTB, do que todos os partidos de esquerda radical somados. Muito mais. Muito mais. Assim, não dá, sabe? Não dá. Chegou o momento de fazer um balanço sério e começar a dar seriedade, a dar profissionalismo, a dar capacidade de formulação, capacidade real de formação de quadros com capacitação política, teórica, retórica, carismática, de disputar bem o processo eleitoral, se a gente quer fazer do processo eleitoral um espaço para um real crescimento orgânico e planejado das organizações da esquerda radical ou revolucionária. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.